Olá a todos, vou apresentar esta ferramenta Excel que tem como objetivo principal ajudar quem está ou vai preparar uma candidatura ao concurso de descarbonização da indústria a determinar as tipologias de projeto e os domínios de intervenção que mais se adequem ou enquadrem nos investimentos que têm em vista. A definição da tipologia de projeto em formulário de candidatura não deve ser aleatória, porque a fórmula de cálculo do mérito do projeto é função desta mesma tipologia e por isso a sua definição deve ser feita com critério. Esta ferramenta facilita também a seleção do auxílio para cada investimento, podendo ter-se assim uma ideia do incentivo total a receber e também do que se terá de suportar ainda de financiamento. A ferramenta tem interação em duas folhas. Na primeira, onde estou agora, podemos identificar os investimentos, fazer a sua caracterização e depois ter uma ideia do incentivo a receber. Podemos ter também uma sugestão para as tipologias de projeto e também é indicado os domínios de intervenção. Na segunda folha, podemos fazer uma previsão do mérito do projeto. Como se verá numa segunda parte desta apresentação, fazer esta previsão é algo significativamente complicado, se não mesmo impossível. Eu vou ainda assim procurar fazer algumas considerações sobre isto. Antes de iniciar propriamente a apresentação desta folha, vou passar pelo formulário de candidatura e tocar em alguns pontos onde a ferramenta Excel poderá dar algum valor acrescentado relativamente ao que já existe no formulário. Na secção Dados do projeto, entre outras coisas, temos de selecionar as tipologias de projeto. Aqui está investimento, mas é projeto. E como eu disse no início da apresentação, esta seleção deve ter critério, uma vez que tem efeito direto para o cálculo do mérito do projeto. A ferramenta Excel dá aqui um resultado que é meramente uma sugestão e não tem nada de extraordinário. Ela parte naturalmente da informação que vem na tabela, nomeadamente do que vem na coluna projeto tipo, e com o que for aqui introduzido, faz um cálculo e determina as tipologias de projeto. Portanto, aí será uma maneira, ou será uma hipótese, para selecionar as tipologias de projeto em formulário de candidatura. Outra secção do formulário de candidatura onde a ferramenta pode trazer mais alguma diferença ou suporte é no quadro de investimento. No quadro de investimento indicamos os investimentos e os valores do investimento e temos logo a indicação de qual será a parte elegível desse investimento. Portanto, nós aqui temos acesso à totalidade do investimento, mas não temos acesso à totalidade do investimento elegível, portanto, só individualmente. Na secção financiamento, também não temos igualmente acesso ao investimento elegível total, só ao investimento total, e também não temos indicação do eventual incentivo a receber. Aliás, teremos de ser nós a colocar, como era de esperar. Na ferramenta Excel, e também como seria expectável, temos o cálculo para a totalidade do investimento e também do elegível e do incentivo e também do que teremos de suportar. Portanto, acrescenta aqui algo que, embora não seja nada que não fosse esperado, mas ainda assim, em todo o caso, um valor acrescentado relativamente ao que está no formulário. Iniciando então agora mais a fundo a apresentação desta folha. Os dados são introduzidos nesta tabela, é uma tabela Excel, portanto com as funcionalidades de uma tabela Excel. Na primeira coluna introduzimos uma designação do investimento, na segunda fazemos uma descrição desse investimento. Descrição pode ser o mote para selecionarmos um dos projetos tipo. Projetos tipo que são o desdobramento das tipologias de projeto. Na coluna domínio de intervenção, selecionamos um dos 5 domínios de intervenção. Domínios de intervenção que têm relação direta com as tipologias de projeto. Na coluna auxílio, selecionamos um dos auxílios.
Nesta coluna, regras de auxílio, rapidamente podemos saber qual é a página e o artigo do regulamento, que eu vou abrir, tenho aqui uma ligação para isto. Portanto, se eu quiser saber o detalhe ou saber mais sobre este auxílio, vou à página 54 e hei de encontrar o artigo 37, cá está, e terei informação sobre este auxílio. Por exemplo, aqui no ponto 3 falam dos custos elegíveis e de que devem ser os sobrecustos de investimento. Depois, no ponto A e no ponto P, faz a diferença entre investimento separado e investimento semelhante. Voltarei a isto daqui a pouco. E já agora aqui no ponto 4, falam também das taxas de financiamento ou intensidades de auxílio. Na coluna seguinte, e no caso de eu ter selecionado superação ou antecipação de normas, posso indicar aqui a norma da UE. Tenho aqui uma ligação para a página da União Europeia que tem o conjunto das normas em matéria de ambiente e alterações climáticas. Estão aqui organizadas por temas. Na coluna seguinte, define então o tipo de sobrecusto de investimento, que pode ser separado ou semelhante. Cada investimento ele terá incentivo apenas na parte que diga respeito à proteção do ambiente ou ao valor acrescentado que traga na dimensão ambiental. Se eu, para um determinado investimento, conseguir identificar a parte e o respectivo custo relacionado com a proteção ambiental, então esse custo é o elegível. Por exemplo, tenho um investimento que custa 10.000 euros. E consigo identificar a parte desse investimento relativa à proteção ambiental e vejo que tem um custo, identifico que tem um custo de 5.000 euros. E isso é o que eu coloco aqui. E este custo será o custo elegível. Por outro lado, nas situações onde eu não consiga fazer tal identificação desta parte relacionada com a proteção ambiental, perdão, terei então de comparar o investimento que pretendo fazer com outro semelhante, mas que proporcione menos proteção ambiental, e o custo elegível será a diferença dos dois. Por exemplo, tenho um investimento que quero adquirir e custa 10.000 euros, portanto semelhante ao anterior. Vou à procura de um outro investimento semelhante, mas que tem menos vantagem ambiental, e encontro um que custa 3.000 euros. Então, neste caso, possivelmente o custo elegível do investimento é a diferença, portanto, é os 7.000 euros. Faço só aqui uma chamada de atenção que pode haver a tentação, por parte de quem está a preparar a candidatura, de considerar a modalidade sobre custo de investimento separado. Porquê? Porque tudo o que colocar em custo será o elegível. Ao contrário da modalidade semelhante, em que depois há aqui uma comparação e o elegível será a diferença. A regra ou a política poderá ser, se eu conseguir determinar a parte separada do investimento que traz mais vantagem ambiental, seleciono esse sobrecusto e considero essa modalidade. Mas, ao mesmo tempo, posso perceber se aquele custo do investimento total é maior e se eu encontro um equivalente a um preço onde a diferença até me traga mais vantagem. Portanto, eu devo fazer este trabalho e não partir logo do princípio de que o colocar em separado vai ser a melhor opção. Continuando, na coluna elegível tem a fração do custo elegível da totalidade do custo elegível. Nesta coluna, ela servirá para dar conta de alguma limitação de elegibilidade de investimentos. Penso que isso acontece apenas num caso, se não me engano. Acontece exatamente aqui na instalação de sistemas de produção de energia elétrica a partir de fonte renovável para autoconsumo e quando esta energia renovável é solar. E aparece então aqui os 30%, quer dizer que todos os investimentos que tiverem a tipologia de projeto, aquele projeto tipo que eu indiquei e o domínio de intervenção que indiquei também, a sua soma de custo elegível não pode representar mais de 30%. Por exemplo, neste caso,
aparece aqui a vermelho, já excedeu os 30% e por isso já está a dar a indicação que já estamos a exceder. Na secção incentivo, temos a taxa de financiamento, que é determinada pelo auxílio e depende também do tipo de empresa. Se for pequena empresa será um pouco maior, grande empresa será um pouco menor. Depende também da região onde o projeto será implementado. Lisboa e Algarve será um pouco menor e outras será um pouco maior. Posto isto, temos o valor de incentivo para este investimento e depois o que teremos ainda de suportar por quaisquer outras fontes financeiras. Nesta zona da folha, temos então a totalidade do investimento, que é o que estará nesta coluna, a totalidade do elegível, que estará nesta coluna, e também a totalidade do incentivo e do que se tem de suportar. Temos, como disse no início, podemos também ter aqui uma sugestão para a tipologia do projeto. Ora, como é que ela é calculada, como é que ela é determinada? Portanto, eu neste caso, a tipologia é processo e tecnologias de baixo carbono na indústria, porque é o que me aparece aqui, TP1 equivale a processo e tecnologias de baixo carbono na indústria. E como, tenho aqui uma condição, como TP1 aparece, tem uma frequência mínima de 2 vezes, então vai aparecer como tipologia de projeto. Se eu acrescentar um outro projeto tipo com uma outra tipologia, ou por exemplo colocar uma tipologia 3, não acontece nada porque, portanto, como só aparece uma vez e eu coloquei aqui 2 vezes, então mantém-se o mesmo resultado. Eu vou acrescentar mais uma tipologia 3 e neste caso já muda para projeto integrado porque há tipologias, há mais do que uma tipologia e por isso já passa para projeto integrado. Portanto, esta condição é, claro, editável. Já agora, se eu colocar aqui 3, aparece-me esta mensagem a dizer que não há nenhum projeto tipo com a frequência mínima de tipologia. Este resultado é, claro, apenas uma sugestão para a determinação das tipologias de projeto. É claro que quem está a preparar a candidatura pode pensar nisto de outra maneira qualquer, pode considerar que basta aparecer uma vez uma tipologia e já fará parte da tipologia de projeto. Podemos pensar na situação em que há 10 investimentos, 9 investimentos têm a mesma tipologia e um deles tem uma outra tipologia. Podemos ver de uma perspectiva em que o investimento que tem a outra tipologia é um investimento muito importante e, portanto, fará sentido considerar também esta tipologia que só aparece uma vez. Ou, por outro lado, pode acontecer que este investimento seja mais acessório e, por isso, não se considerar a respectiva tipologia. E, a somar a isto, convém ter sempre em mente também que, conforme a tipologia do projeto global, haverá um efeito direto no mérito do projeto. Portanto, as fórmulas de mérito do projeto serão diferentes conforme as tipologias de projeto. Portanto, quem está a preparar a candidatura deverá ter isso em conta. Em todo o caso, tem aqui uma abordagem possível. Pode variar aqui aquilo que entende que deve ser a frequência mínima da tipologia para aparecer na tipologia de projeto global. Portanto, isto é uma hipótese. Fazendo algumas considerações sobre a utilização desta folha. As células a amarelo, elas que eu designei aqui por variáveis livres, têm uma introdução livre, portanto o utilizador pode pôr os valores que entender. Acontece na frequência mínima tipologia, na coluna investimento, descrição e mais uma outra. As células a azul a selecionar, portanto, já tem valores pré-definidos, o utilizador escolhe um dos valores disponíveis, acontece aqui em várias colunas. As células que não têm qualquer preenchimento têm fórmulas e, portanto, não são para alterar. Na tabela, sempre que eu quiser acrescentar ou eliminar alguma entrada, devo fazê-lo a partir deste comando. Portanto, inserir ou eliminar
não devo fazê-lo selecionando a linha total, pode trazer algum comportamento inesperado na tabela. Em alternativa, para acrescentar alguma entrada, eu posso copiar uma célula da tabela e colar imediatamente abaixo. Aqui não haverá qualquer problema para o comportamento da tabela. E relativamente à utilização, era isto que eu queria chamar a atenção. Em geral, eu espero então que a ferramenta possa ajudar a encaixar mais rapidamente os investimentos nos auxílios, porque podemos logo ver a totalidade dos investimentos e do incentivo a receber, que possa ajudar também a tomar eventuais decisões para a alteração ou a eliminação de investimentos por forma a conseguirmos afinar a tipologia do projeto, se interessar, e também que possa ajudar a fazer eventualmente alguma análise de sensibilidade à seleção de auxílio e ao incentivo resultante. Portanto, eu, para um determinado investimento, até posso estar em dúvida em algum auxílio, portanto, selecionando um outro auxílio, vejo qual é o grau de variação, qual é a sensibilidade aqui tanto do investimento, do elegível, do incentivo e do a suportar. Então, posso fazer esta análise de sensibilidade. Para terminar, se tiverem alguma questão para a utilização da ferramenta, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. A ligação para aceder à ferramenta conterá sempre a versão mais atual. Eu vou estando atento a algum problema que detecte, de formas ou outras, tentando manter a ferramenta tão fidedigna para a utilização quanto possível. Aproveito para dizer, para não perderem a segunda parte desta apresentação, onde eu faço alguma discussão sobre a previsão do mérito do projeto, e a apresentação fica por aqui. Resta-me desejar-vos boas candidaturas.